Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Torcedor rubro-negro, hora de pegar papel, caneta e calculadora, porque vamos analisar os cenários de uma possível classificação do Sport até uma semifinal de campeonato pernambucano, como também uma eliminação do Sport e a disputa do quadrangular do rebaixamento. É hora de analisar todos os cenários, né? Ver os cálculos possíveis e inimagináveis de um lado bom, uma classificação, amenizando, né, o ambiente dentro da ilha, ou uma eliminação que seria algo vexatório na história do esporte, esporte que nunca passou por dificuldades como essa num campeonato estadual, num campeonato com 10 equipes, 6 avançam à próxima fase, 2 com ainda, né, os atributos de chegarem a uma semifinal, não jogando as quartas de final, e o esporte com essa possibilidade de desclassificação. Pois bem, a rodada para o esporte começa já neste sábado com o confronto entre Vitória e Salgueiro, que acontece lá em Caruaru. Por que eu digo isso? Porque o Salgueiro tem 13 pontos, e se o Salgueiro soma mais um ponto na classificação, mata qualquer possibilidade do esporte chegar a uma semifinal. Só basta um ponto do Carcará. Se o Salgueiro chega a 14, ou qualquer outra equipe que chegue a 14 pontos, no caso o Retrô ou até mesmo a equipe do Náutico, mata a chance do esporte de chegar a uma semi. Ou seja, isso aí está muito perto de acontecer, porque a gente sabe que a tabela dessas equipes, tanto de Salgueiro como de Retrô, como do Náutico, são acessíveis para isso. O Salgueiro enfrenta o Vitória, na última rodada tem o Náutico no Cornélio de Barros. E a equipe do Retrô enfrenta o Náutico agora fora, mas termina em casa contra a equipe do Petrolina. Por sua vez, o Náutico tem o Retrô e depois pega a equipe do Salgueiro fora. Então, uma tabela totalmente acessível. Essas equipes, consequentemente, chegarão aos 14 pontos, matando, né, a possibilidade do esporte, porque o esporte só chega a 14 e perde nos critérios de desempate. O número de vitórias do esporte ele é muito baixo em relação aos outros concorrentes. É o grande fator que acaba com o esporte nos critérios de desempate. É o número de vitórias, porque até o saldo do esporte é interessante nesse momento. É um saldo positivo de 4 gols, mas essa questão do número de vitórias, né, e o excesso de empates mata o esporte nesse primeiro critério. Em relação à classificação, né, semifinal a gente já vê que é um cenário totalmente adverso, dificílimo para o esporte. Mas uma classificação para as quartas de final, como o terceiro colocado. Se o Sport quiser ser o terceiro, o Náutico e o Retrô, eles não podem vencer mais na competição, pelo mesmo motivo. Somando mais uma vitória, chegam a 14 e matam as possibilidades nos critérios. Se o Sport quer uma quarta colocação, nesse momento, é o mesmo caminho, né? Se o Sport vê Náutico e Retrô vencerem pelo menos uma partida, o Sport chega na quinta posição. Se um deles vencerem, no caso aí o Retrô vence, ou o Náutico fica, ou vice-versa, o Sport ainda pode chegar à quarta colocação, né? Se uma dessas equipes não atingem os 14 pontos. Aí se nenhuma delas atingem, o Sport pode chegar ao terceiro posto. Mas também é outra situação bastante complicada. A gente já percebe que resta para o Sport nesse cenário um quinto lugar. Porque Retrô tem um Petrolina em casa, tem risco iminente de vencer. O Náutico joga em casa com o próprio Retrô e também tem a equipe do Salgueiro fora. Então, nesse caso aí, a gente percebe que o quinto lugar nesse momento é o mais viável para o Sport. O Sport só tem uma partida a realizar, enquanto essas outras equipes ainda tem 2 jogos a serem feitos nessa fase classificatória. Para o Sport chegar numa boa colocação, o Sport vencendo o Santa Cruz, ficando com 14 pontos, aí sim ele tem essas possibilidades de chegar a um terceiro, um quarto, um quinto lugar. Se o Sport empata com o Santa Cruz, o Sport vai a 12 pontos. Nesse momento, o Sport iria ao terceiro lugar. Só que o Retrô, junto com o Náutico, eles não podem somar um ponto. Ou seja, eles não podem empatarem. Um exemplo, domingo agora, se o Náutico empata com o Retrô e o Sport empata com o Santa Cruz, é ruim para o Sport. O Sport permanece na quinta colocação. Por isso a vitória no clássico do dia 25 ela é importante. O clássico entre o Sport e Santa Cruz deste final de semana é pela Copa do Nordeste. Vale salientar isso. O clássico decisivo entre o Sport e Santa Cruz pelo estadual acontece no dia 25 de março, numa quarta-feira à noite. Destacar esses 12 pontos. Se o Sport fica com 12, ele
automaticamente será ameaçado por Afogados e Central. Duas equipes que se enfrentam nesta rodada, no domingo à tarde, e duas equipes que jogam com equipes acessíveis na última rodada. O Afogados recebe o Vitória, que já não tem mais chances de classificação, e a equipe do Central joga contra o Decisão, que também é outra equipe que já não sai mais dessa parte de baixo, dificilmente vai aí angariar uma vaga, quadrangular mesmo do rebaixamento para a equipe de Bonito. Então daí a gente já tira que Afogados e Central, essas duas equipes também têm boas possibilidades de chegarem aos 12 pontos na última rodada, ou até mesmo mais, né? Porque elas se enfrentam nessa rodada, ou as duas chegam a 13, ou até mesmo uma delas chega a 15 pontos, caso vença dos dois últimos jogos. O máximo de pontos é 15. Elas podem ultrapassar o Sport e ainda mesmo o Sport vencendo a equipe do Santa Cruz na última rodada. Uma delas. Então, nesse caso, o Sport cairia, né, uma posição, ficaria no 6º lugar. O 6º lugar, nesse momento, é o lugar mais viável caso o Sport escorregue no Clássico das Multidões. Se o Sport fica com 11 pontos, é um cenário nada animador. Uma derrota do Sport contra o Santa Cruz é um risco iminente por demais de uma possível eliminação. Com 12 pontos no empate, a gente já percebe o risco. Imaginem o Sport perdendo esse jogo para a equipe do Santa. Então, nada de perder, nada de empatar. Empatar ainda tem chance de vaga, mas é uma vaga no 6º lugar, provavelmente. E é um Sport que necessita da vitória. Com 11 pontos, vai ter esse risco do Afogados vencer o Vitória e ir a 12 e o Central vencer o Decisão e ir a 12. Né? Então o Sport seria ultrapassado por essas equipes, já Retrô e Náutico provavelmente já estariam na frente e o Sport ficaria na 7ª colocação do campeonato pernambucano. Algo trágico, terrível para as pretensões do Leão nesse primeiro semestre, não jogar a fase final do seu estadual com toda a sua tradição no campeonato. Então, façam as suas projeções. Né? Com 14, o Sport classifica. E classifica ainda com risco de não jogar as quartas de final na Ilha do Retiro. Com 12, o cenário não é nada animador, porque Retrô, Náutico, Afogados, Central, Salgueiro e Santa possuem grandes possibilidades de vaga. Com 11 pontos, a gente já sabe que o caminho é muito complicado. E aí, torcedor? Já fez suas contas? Façam suas contas, coloquem aí no papel, na caneta. E a vitória pode vir no Clássico, né? É uma possibilidade. Mas tem que se analisar esses cenários. A gente sabe que é um cenário bastante complicado. Vamos ver o que é que vai acontecer. Forte abraço a todos. Retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá!